Olá, meus amigos, falando agora sobre o contrato de experiência, que é o contrato por prazo determinado mais realizado no dia a dia, mais importante e que tem uma série de reflexões baseadas na nossa jurisprudência. Então vamos falar agora sobre o contrato de experiência. Ele está previsto no artigo 443 da CLT, vamos colocar aqui, previsto no artigo 443 da CLT como uma das espécies de contrato por prazo determinado. A gente pensa no contrato de experiência, como o próprio nome, para testar o empregado. Eu recebi o currículo dele, o currículo aparentemente é muito bom, mas a gente sabe que tem uma série de currículos falsos por aí, com informações exageradas. Então, antes de contratar por prazo indeterminado e me arrepender, eu vou testar este empregado. Vamos ver se realmente ele tem toda essa experiência que ele traz no currículo e vamos ver também se ele se adequa à nossa equipe, se ele é uma pessoa fácil de lidar, se ele é ali uma pessoa que desenvolve o trabalho bem em equipe. A gente não tem um prazo muito longo para testar, essa é uma verdade. A gente tem aqui no máximo 90 dias. Ao término dos 90 dias, se eu estiver em dúvida, ou eu vou dispensar e talvez perder um bom empregado, ou vou contratar me arriscando, podendo até me arrepender. Essa é a verdade. Eu tenho no máximo 90 dias, não é possível testar o empregado mais de 90 dias. Essa é uma limitação que o próprio artigo 443 da CLT traz para a gente. Agora, por ele ser uma espécie de contrato por prazo determinado, nós temos que lembrar que há nele a estabilidade da gestante. Então a gente sabe que o empregador assume os riscos do negócio. A gente chama isso em direito do trabalho de alteridade. Então eu, empregador, assumo os riscos do negócio. Um dos riscos é contratar uma mulher num contrato de experiência e ela vir a engravidar durante esse período. Eu estava pensando já no término do contrato de experiência. Já estava conversando ali com os meus botões, falando, não tá legal, não vou contratar por prazo indeterminado, vai chegar no finalzinho ali do contrato de experiência, eu vou dizer que nós não vamos continuar. Se ela engravida no contrato de experiência, eu tenho que ficar com ela até pelo menos 5 meses após o parto, que é o período ali da estabilidade provisória. A estabilidade provisória da gestante é da confirmação até 5 meses após o parto. Isso consta expressamente no inciso 3º da súmula 244, que fala da estabilidade nos contratos por prazo determinado, sem trazer nenhuma situação excepcional. A mesma ideia no inciso 3º da súmula 378 para o empregado que sofre acidente de trabalho durante o período de experiência. Então, contrato de experiência, o meu empregado veio a sofrer um acidente de trabalho, fica afastado, recebendo benefício previdenciário do INSS, ele retorna, tem 12 meses de estabilidade, está previsto na lei previdenciária. Essas duas estabilidades devem ser suportadas pelo empregador, mesmo no contrato de experiência, por menor que seja. Foi um contrato de experiência de 30 dias, engravidou durante esse período, sofreu um acidente durante este período, tem a estabilidade prevista em lei. A grande finalidade para nós conversarmos sobre pontos importantes aqui. Falei para vocês que a finalidade do contrato de experiência, pelo próprio nome, é experimentar, é verificar as aptidões daquele empregado. Ele tem curso que não acaba mais, mas será que ele sabe trabalhar mesmo? Ele se diz um excelente trabalhador em equipe, mas será que é mesmo? Será que ele vai trazer mais confusão do que tudo? Será que é aquela pessoa que gosta de aparecer demais e isso acaba
atrapalhando um pouco o desenvolvimento do trabalho em equipe? Vamos ver, vamos testar, vamos experimentar. E aí um dos pontos mais tratados na jurisprudência é a possibilidade de você firmar mais de um contrato de experiência com o mesmo empregado. A pergunta que o seu cliente, que a empresa vai fazer para você, doutor, doutora, ó, eu já firmei um contrato de experiência com o João, já terminou esse contrato, eu queria firmar outro. Você vai dizer o seguinte, ó, se não chegou aos 90 dias, a gente pode prorrogar até 90. Não, doutor, doutora, já fizemos o contrato de 90 dias, eu queria firmar outro contrato de experiência com ele. A sua primeira resposta vai ser, regra geral, não pode. Você testou 90 dias naquela determinada função, chegou no final do período, ou você se arrisca e contrata, mesmo sem ter certeza, ou você dispensa e pode vir a perder um bom funcionário. Na mesma função, regra geral, não pode. E aí vem a pergunta, e se for outra função? Se for em outra atividade, se for em uma função diversa para a qual o empregado tenha aptidão, ó, aí, se a função for realmente diferente, há essa possibilidade. Por quê? O que a gente quer evitar sempre é que o empregado fique sendo testado continuamente e não seja efetivado, não seja contratado por prazo indeterminado. É isso que a lei quer evitar. Só que neste caso eu tenho uma justificativa para firmar novo contrato de experiência. É uma outra atividade, é uma atividade totalmente diferente. Então, neste caso, provando que a atividade é diversa, caberia sim, poderia. Exemplo, você tem um professor do curso de Direito. Ele foi experimentado na função de professor, não se saiu muito bem. Só que você tem a função de advogado também do núcleo de prática jurídica, por exemplo, uma função totalmente diferente. Lá ele vai ser advogado, não vai ser professor. Poderia experimentá-lo? Sim, são funções totalmente diferentes. Então, nessa hipótese, eu tenho, repito, uma justificativa plausível para firmar novo contrato de experiência sem que se tenha aquele cheiro, aquela impressão de fraude trabalhista, ok? Outra situação aqui, eu poderia firmar novo contrato de experiência até mesmo para a mesma função se já tiver passado prazo razoável entre os dois contratos. Opa, aqui caberia até mesmo na função, idêntica função. Vejam que há 2 anos atrás ele foi contratado, contrato de experiência, 90 dias, não foi aprovado, tchau. 2 anos atrás. Agora ele surge novamente. Eu posso contratar por prazo determinado de experiência novamente? Ó, entende-se que sim, porque já temos um prazo razoável aqui. Em 2 anos as coisas mudam, a equipe muda, a forma de trabalho muda. Então você teria ali uma justificativa, é um prazo razoável. Não justifica, por exemplo, você 6 meses depois firmar novo contrato de experiência. Aí você não teria justificativa. Só que no caso aqui, com 2 anos ou mais, você não teria essa ideia de fraude trabalhista, ok? Ainda falando sobre o contrato de experiência, prazo máximo, prorrogação. O que nós temos aqui? A lei fala, a CLT traz, o prazo máximo de 90 dias. Primeiro erro clássico aqui, tanto de alguns advogados como dos empresários. Ah, são 3 meses. Não, são 90 dias. A lei não fala 3 meses, ela fala 90 dias. Qual que é a diferença?
Quando eu falo 3 meses, eu pego o dia de hoje e simplesmente repito aquele dia daqui a 3 meses. Então, exemplo, estaria aqui no dia 20 de julho. Então 20 de julho, 3 meses. 20 de agosto, 20 de setembro, 20 de outubro. Aqui eu teria 3 meses. Agora, 90 dias não. 90 dias eu tenho que pegar no calendário. Eu olho no calendário, tem mês que tem 30 dias, 31, tem mês que tem 28, se for bissexto 29 lá em fevereiro. Então eu tenho que olhar no calendário 90 dias. Às vezes 90 dias não chegam ali a 3 meses. Então essa é uma diferença. E pode haver uma diferença prática? Sim. Digamos que você colocou na cabeça de forma equivocada 3 meses. Aí você contou no calendário, ele trabalhou 91 dias, 92 dias. Na teoria, você ultrapassou o prazo máximo do contrato de experiência. Na teoria, o contrato se transformou em prazo indeterminado. Então, muito cuidado com isso. Primeiro, 90 dias. Vejam que há uma possibilidade de prorrogação dentro desses 90 dias. Temos uma prorrogação. Ou seja, você não precisa contratar desde logo por 90 dias. Você pode fazer como muitas empresas fazem, contratar o contrato de experiência de 45 dias. E aí prorrogar por mais 45. 45 mais 45, 90, está dentro do prazo máximo, fez uma prorrogação, está ótimo. Você poderia contratar por 30 dias e prorrogar por até mais 60. Contratar por 60 e prorrogar por até mais 30 dias. O que você não pode fazer é ultrapassar 90 dias ou prorrogar mais de uma vez. Você não pode fazer de forma nenhuma contratar por 30, prorrogar por mais 30, mais 30. Não, porque apesar de você ficar dentro dos 90 dias, você teve 2 prorrogações. Então esse que seria o equívoco. Então a maioria das empresas faz o quê? 45 mais 45. Chegou no final dos 45 primeiros dias, está na dúvida ainda, então vamos para os demais 45 dias. No final dos 90, você vai ter que decidir contratar ou dispensar aquele empregado, ok? Agora, vamos imaginar o seguinte, você foi lá e contratou por 90 dias, ou contratou por 45 dias. Com 15 dias você já não aguenta mais o camarada. Então contratou por 45 ou logo por 90. Com 15 dias será que quer esganar aquele camarada? Não dá mais para continuar com ele. Doutor, eu contratei por 45 dias, mas eu não aguento mais esse camarada. Contratei por 90, com 10 dias já quero esganar. Como é que eu faço para rescindir o contrato de trabalho? O que eu tenho que pagar para ele? Vejam que a gente está diante aqui da hipótese de rescisão antecipada do contrato a termo. O contrato a termo é a mesma coisa que o contrato por prazo determinado. Então a gente está falando da rescisão antecipada. Criou-se uma expectativa de 45 dias, criou-se uma expectativa de 90 dias, a gente vai rescindir de forma antecipada. O que diz a CLT? Primeiro, você deve ao empregado uma indenização do artigo 479 da CLT. Por violar aquela expectativa, por quebrar aquela expectativa, você tem que pagar uma indenização de metade do que ele viria a receber até o final. Como é um contrato de experiência, um contrato pequeno, nós não teríamos grandes valores aqui não. Você calcularia o que ele receberia até o final e pagaria a metade a título de indenização por quebrar aqui, por frustrar essa expectativa do prazo. Essa é a regra geral. Se eu antecipo um contrato por prazo determinado, se eu rescindo de forma antecipada, eu pago metade do que ele viria a receber até o final. Tem um sistema alternativo? Tem, em que nós não vamos falar nesta indenização pela metade. Qual é o sistema aqui alternativo?
Você vai colocar no contrato de trabalho como uma cláusula deste contrato de experiência que a rescisão antecipada dele vai seguir as regras do artigo 481 da CLT. Ou seja, você vai inserir no contrato de experiência uma cláusula contratual que a gente chama cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, que é uma cláusula que consta no artigo 481 da CLT. Qual é a diferença? Essa cláusula vai fazer com que você não pague esta indenização. Você vai substituir essa indenização pela concessão de aviso prévio. Então, em vez de pagar aquela indenização pela metade, você vai conceder o aviso prévio. Aí é fazer conta para ver se vale a pena ou não. Como é um contrato pequeno, aqui teria que fazer conta para ver se vale a pena. Mas há essas duas possibilidades aqui. Naqueles contratos mais longos, de 6 meses, 1 ano, 2 anos, vale muito a pena colocar a cláusula assecuratória. Porque em vez de você pagar metade do que ainda teria, faltava 1 ano ainda, você vai simplesmente conceder o aviso prévio e vai pagar as verbas normais de uma rescisão contratual, ok? Falei para vocês o seguinte, que geralmente as empresas, elas contratam por 45 dias e prorrogam por mais 45 dias. Vejam que geralmente nós temos essa anotação na carteira de trabalho. Você contrata, nas anotações gerais, coloca lá que é um contrato de experiência de 45 dias, depois você anota que houve a prorrogação dele por mais 45 dias. Geralmente, esta prorrogação ela é expressa, está anotada lá na carteira de trabalho. Só que já chegou o questionamento à Justiça do Trabalho, que entendeu que também cabe a prorrogação tácita, que também é possível se realizar aqui a prorrogação tácita. Ou seja, findos os primeiros 45 dias, a gente não iria presumir um contrato por prazo indeterminado. Não, a gente teria mais 45 dias do contrato de experiência. Essa prorrogação tácita, ou seja, sem anotação expressa da prorrogação, ela é válida, ela é possível, mas só se houver previsão no contrato. Então, o ideal aqui, quando estiver redigindo o contrato de experiência para o seu cliente, é colocar essa prorrogação tácita, porque se esquecerem de realizar a anotação, o contrato ele se prorroga tacitamente pela cláusula. E aí você evitaria a transformação dele num contrato por prazo indeterminado. Então, prorrogação tácita possível, ok? Se ultrapassar o período, se ultrapassar o prazo aqui, se houver mais de uma prorrogação, o contrato passa a ser por prazo indeterminado. Ultrapassou o prazo, houve mais de uma prorrogação, o contrato passa a ser por prazo indeterminado e aí o seu cliente teria que pagar o aviso prévio, ou conceder o aviso prévio e a multa de 40% do FGTS. Doença e suspensão do contrato de trabalho. No meio do contrato de experiência, o seu empregado ficou doente, apresentou o atestado médico. O que vai acontecer? O contrato ele fica suspenso e ele vai terminar após a alta médica. Então vai haver a suspensão do contrato de trabalho após a alta médica, se já tiver passado o período ali do contrato de experiência que foi firmado anteriormente, será feita a dispensa ali automaticamente. Pode dispensar? Pode. Não é considerado discriminação. Você simplesmente não quer continuar com aquele empregado, ele não foi aprovado na sua experiência, não há presunção de discriminação, não vai haver condenação ao pagamento de dano moral.
ok? Que é a maior preocupação aqui das empresas. Vamos dar uma olhada agora em algumas decisões. Peguei várias decisões recentes aqui sobre o contrato de experiência para a gente analisar aqui como que os tribunais estão vendo esse tipo de contrato. Então vamos dar uma olhada lá que tem muita jurisprudência bacana, importante para a gente. Olha aqui, ó. A suspensão do contrato de trabalho da reclamante em virtude do afastamento por auxílio-doença não impede a sua dispensa a partir da alta definitiva. Deste modo, conclui que a não prorrogação do contrato de experiência por si só não se caracteriza como discriminatória. Vejam que é uma decisão do TST já mais para o finalzinho de 2019. A grande preocupação é sempre dano moral, porque 90% das reclamações trabalhistas se tenta buscar algum valor a título de dano. Então, simplesmente, eu não prorroguei, não vou continuar com você, eu não estou discriminando porque você ficou doente, porque você apresentou atestado médico, não, porque o normal desses contratos por prazo determinado, eles terminarem após o fim daquele período pactuado. Então, realmente, não há nenhuma presunção de discriminação neste caso. Outra aqui, ó. A jurisprudência dessa corte entende que o contrato de experiência pode ser tacitamente prorrogado desde que haja previsão contratual da prorrogação automática, bem como seja respeitado o período máximo de 90 dias, como nós falamos aqui, TST 2018, já afirmando este entendimento. Na sequência, respeitado, portanto, o interstício mínimo previsto no artigo 452 da CLT e ausente qualquer evidência de que a nova contratação objetivou fraudar a legislação trabalhista, não há a falar na conversão do segundo contrato de experiência em contrato por prazo indeterminado. Aqui, meus amigos, uma decisão do TST que trata daquele novo contrato de experiência, um segundo contrato de experiência com o mesmo empregado. Vejam que no meu exemplo, eu tinha até usado um período maior, já tinha 2 anos. Aqui, o período foi de 6 meses. Como é que eu sei que o período foi de 6 meses entre eles? Porque é o intervalo mínimo previsto no artigo 452 da CLT, ele fala em 6 meses. Foi respeitado o período ali de 6 meses, não tem nenhuma evidência de fraude, então eu poderia firmar um novo contrato de experiência com aquele mesmo empregado. 6 meses atrás, ele era uma pessoa com a cabeça, outro, agora já amadureceu um pouco, tomou umas porradas da vida, já amadureceu, está diferente, então pode ser que agora dê certo. Então, há esta possibilidade aqui. Quanto maior o prazo entre os contratos, melhor para a segurança do empregador, deixar isso claro. Quanto maior o prazo entre os contratos de experiência, menor a chance de ser reconhecida fraude. Mas vejam aqui que foi respeitado o prazo mínimo de 6 meses. Vamos lá, ó. São nulas, o que nós temos aqui, ó? São nulas, sob a ótica jurídica da experiência, as readmissões sucessivas do empregado para exercer a mesma função por desvirtuamento da finalidade do ajuste, que é a experimentação do empregado. Aqui o TRT 7ª Região, Ceará, falando, contratos de trabalho sucessivos, fraude, nulidade, 3 contratações a título de experiência, todos no prazo de 90 dias. Então era experiência 90 dias, depois mais 90 dias, mais 90 dias. Claro que não. Você está desvirtuando aqui, você não teve nenhum intervalo entre eles, é clara fraude trabalhista. Vamos reconhecer o período todo como de prazo indeterminado. Para a gente fechar essa aula sobre contrato de experiência, no caso dos autos, é incontroverso que a reclamante já havia se submetido a um contrato de experiência anterior com a ré e que tal contrato findou 2 meses antes da nova contratação.
A identidade de funções torna injustificável uma nova experiência entre as partes, que já se conhecem do lapso temporal anterior, configurando-se assim a segunda relação, o verdadeiro vínculo por prazo indeterminado, TRT de São Paulo, segunda região. Vejam que aqui o prazo foi muito pequeno entre os contratos, 2 meses, não eram funções diferentes, eram funções bem parecidas, então realmente não havia justificativa plausível aqui para você contratar novamente por prazo determinado, que é o contrato de experiência, por isso que o contrato foi considerado por prazo indeterminado. Tá bom, meus amigos? Volto daqui a pouquinho. Um abração.